Aueto, salve a banda, Tata Zilopanos falando aqui. E cara, eu quero falar com vocês uma coisa muito chata, muito ruim de ser falada. Teve uns dias aí que eu postei, né, eu repostei na verdade, uma mensagem que o Vini tocou e recebeu, o pai Vini, de uma pessoa falando que o pai de santo dele era feito no candomblé e que ele decidiu não tocar candomblé, que ele nunca tinha nem pisado numa umbanda, mas que ele decidiu abrir sua própria casa de umbanda e tocar a sua umbanda. E, cara, isso me irrita profundamente. Depois a pessoa tentou, né, de todas as formas, tentar argumentar, tentar dizer como que aquela pessoa estava certa, que ela tinha essa questão, que ela podia fazer isso e aquilo. E, cara, isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Sabe por quê? Porque candomblé é uma religião. Umbanda é outra religião. Uma coisa não tem a ver com a outra, apesar de terem similaridades. Tá? A gente pode ter similaridades. Que nem a Igreja Católica, ela tem similaridades com o protestantismo. Eles cultuam Jesus Cristo, tem praticamente a mesma Bíblia, mudam alguns livros ali, mas o apoio teológico de cada uma das religiões é diferente. A gente pode ter similaridades, mas ser completamente diferente. Mas essa ideia de que existe, de que o candomblé é algo meio que universal, que é algo que vale mais que tudo, que é algo que vai fazer diferença, que é algo mais forte, que é algo que você precisa buscar para ter sua estruturação de umbanda, isso é totalmente equivocado. Tá? Isso parte de muito de um movimento que há ali no meado dos anos 70, do finalzinho dos anos 60, no começo dos anos 70, uma busca de uma reafricanização do culto de Umbanda. Porque a Umbanda, ela passa por um processo de desestruturação das temáticas tradicionalistas. Tá? Não só as temáticas africanas foram retiradas da Umbanda no começo do século XX, como as temáticas indígenas também foram retiradas do começo do século XX. Inclusive até parte da bruxaria ibérica foi retirada no começo do século XX, dando lugar ali a uma situação de espiritismo, né? Sendo colocado o espiritismo no lugar dessas lacunas que eram abertas. Então a gente vê que nos primeiros congressos que a gente tem de Umbanda, lá no comecinho, nas décadas de 30, de 40, há um movimento das pessoas que praticavam Umbanda de tentar desafricanizar a Umbanda, dizendo que a Umbanda era uma prática ancestral, advinda lá da religião da Índia, né? Ou do Oriente, e criando toda uma teologia, uma mitologia em volta disso aí para tentar fundamentar essa religião aqui no Brasil. Só que a gente sabe que não é assim, né, que se processa, não é assim que as coisas são, não é assim que a banda toca, tá? Então a gente tem essa diferença aí que é precisa ser estabelecida, precisa ser entendida. E aí muitos desses pais de santo que não tiveram tantos fundamentos, que não foram bem preparados, que foram meio que largados ali naquele momento, eles vão em busca de algo para reafricanizar os seus saberes. E onde que eles buscam isso? No candomblé, principalmente no candomblé queto. Se eles tivessem ido buscar no candomblé de origem Angola, né? Angola-Congo, Congo-Angola, teria até tido um eco ali, né? Tem até uma sinergia dentro desse entendimento. Mas foram buscar dentro do candomblé queto, o que causa uma grande modificação dentro da estrutura de Umbanda, até com essa primazia dos orixás se tornando muito mais forte e com o entendimento do Yorubá ser a linguagem sagrada e, cara, várias outras coisas que aconteceram que não é o escopo deste vídeo. O escopo desse vídeo é justamente trazer para vocês a ideia de que uma pessoa que tem as suas outorgas, que recebe seus fundamentos, né, seus direitos dentro do candomblé, ela não tem direito nenhum dentro da Umbanda. Para a Umbanda, ela é um nada, é um Zé Ninguém. Tá? Ela é vista como um sacerdote de uma outra religião, é respeitada como tal, mas para a Umbanda em si, para falar sobre Umbanda, falar de teologia de Umbanda, para tocar uma Umbanda, ela não é nada, ela não recolheu nada. Então, desde o neófito lá, que na minha casa eu chamo de Indumbe, e um pai de santo de candomblé, para a Umbanda, os dois têm o mesmo saber. Entende? Não tem as outorgas necessárias para tocar uma umbanda. Mas as pessoas tendem a entrar dentro dessa celeuma, dentro dessa estrutura e criar suas próprias diretrizes. Como se o candomblé quieto fosse tudo de bom e todas as outras religiões fossem ruins. Que só eles sabem a verdade e mais nada. E isso é muito ruim para todas as outras práticas tradicionais e também para as práticas afrodiaspóricas.
como é o caso da Umbanda. Tá? Então, não adianta, gente, uma pessoa fundamentada no candomblé, ela não tem nenhum direito na Umbanda. Na Umbanda, ela é nada. Enquanto ela não receber as suas outorgas de Umbanda, ela vai ser nada. Ah, mas ela recebe uma entidade, ela tem Exu assentado dentro dos fundamentos de candomblé. E até porque o Queto, ele se populariza depois de um tempo e acaba também passando por essa questão de declínio. Então, há a popularização e posterior declínio. E o que acontece com o declínio? Eles vêm para onde que as pessoas estão sendo direcionadas, para quem eles estão perdendo a clientela. E onde que é? Terreiros, onde tem entidades conversando e dando atendimento. E aí eles instituem a figura do Exu dentro das suas práticas. No candomblé Queto, entidade não é prática comum, não é prática tradicional. Isso é criado depois, por quê? Porque estava se perdendo espaço mercadológico. Então precisou se colocar isso aí. Mas, cara, o que um candomblé Queto sabe de Exu? Exu é entidade, tá? Não Exu orixá. Mas o que um candomblé Queto sabe de entidade? Sabe de caboclo, sabe de preto velho. O quê? Nada. Tá? Ele não tem outorga para isso. Ele pode interpretar aquilo dentro do seu culto, praticando o candomblé, mas não pode chamar isso de umbanda. Da mesma forma como eles vêm pra gente e falam que a gente não pode cultuar orixá, porque o culto de orixá é um culto determinado e só para quem é praticante de candomblé. Curioso, né? E olha que na Umbanda nós emprestamos o termo orixá, mas a forma de trabalho com orixá, com falangeiros e o culto a falangeiros e orixás dentro da Umbanda é totalmente diferente do candomblé e a gente nunca quis que fosse igual. Algumas casas que são mistas e normalmente casas que advêm desses terreiros de candomblé, elas têm essa questão de querer fazer saídas de santo, camarinhas, raspar a cabeça e coisas do tipo. Mas a Umbanda tradicional mesmo, ela usa o orixá como entendimento de uma força superior, de uma energia superior, a serviço, uma faceta de Zambi, né, a serviço da humanidade. Então, é preciso entender certas coisas e não adianta você jogar tudo no cargo de ele é do candomblé, ele pode tudo. Ou pior, né, como essa pessoa fez. Você, não, mas lá a gente faz muita caridade. Cara, terreiro não foi feito para fazer caridade. A caridade é um contexto dentro do terreiro. O terreiro é feito para cultuar orixá, no caso de terreiro de orixá, ou cultuar entidades, no caso de terreiro de entidades, no caso da Umbanda. O assistencialismo, a caridade, o atendimento posterior, isso aí são consequências do culto e da comunidade que se cria em volta. Não é a obrigatoriedade, não é o foco, não é o cerne do culto em si. Então é isso. Da próxima vez que alguém falar para você que ele é candomblecista e que por isso ele pode falar sobre a Umbanda, diga um retumbante não na cara dele. Não pode, tá? Cada um pode falar só sobre o que tem suas outorgas. Não adianta você se autoproclamar pai de santo, que você não vai ser, você tem que receber essas outorgas. Tá? E essas outorgas não são recebidas dentro do candomblé. As outorgas de Umbanda são recebidas dentro da Umbanda. Saravá, banda.